Olá, meu nome é Armando Falcone Filho, sou um dos fundadores e atual presidente da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. Estamos aqui em uma das salas da FEAC, hoje é dia 11 de abril de 2014, num grupo que está estudando o Novo Testamento com base nas orientações do livro do nosso companheiro Haroldo Dutra, não é isso? E hoje eles selecionaram algumas questões relativas ao Velho Testamento, alguma coisa também ao Novo Testamento, para que dentro das nossas possibilidades tenhamos condições de colaborar com respostas justas. Então, vamos trabalhar. Nós espíritas conhecemos que Moisés foi a primeira revelação de Deus, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Êxodo, observamos que o perfil passado era de um legislador firme e algumas vezes impiedoso, como na passagem do capítulo 32 de Êxodo, versículos 25 a 29, em que ele ordena a morte de 3.000 homens. Como conciliar as informações de um homem que é uma revelação de Deus com um que ordenava atitudes impiedosas como a morte? Não é contraditório? Nós temos que lembrar que quando usamos na doutrina espírita a palavra revelação, a revelação existe em vários momentos. Buda deu uma série de revelações. Sócrates e Platão, uma série de revelações. Forri na China, Lao Tse e uma série de outros mestres no passado trouxeram também revelações. Quando catalogamos primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus, terceira revelação doutrina espírita, é pelo volume de informações e pela possibilidade de ter desencadeado uma mudança de padrão nas pessoas a quem influenciou. E por extensão, tem influenciado a todo o planeta progressivamente. Moisés é um legislador que vem num momento há cerca de 3.800 anos atrás. Onde? Por que você está me olhando assim, hein? Nem perguntar isso eu não perguntava. Me senti incomodado com o olhar dele. É uma ofensa, ele está me olhando de uma maneira atrevida, segundo o meu ponto de vista. Eu arrancava do punhal e cravava nele, ou vice-versa. Olho por olho, dente por dente. Eu matava ele. Aí o filho dele vinha e me matava. Meu filho ou meu irmão ia e matava o filho dele. E desencadeava um efeito dominó, como costumamos dizer. Uma morte poderia desencadear a morte de várias pessoas. Então era olho por olho, dente por dente. Vem Moisés e coloca perdoar 7 vezes. Agora ele me encara, eu digo, meu Deus, o sujeito está aí de novo. 1, 2, 3. Na 7ª só que ele teria o direito de me matar ou vice-versa. Foi uma mudança muito grande. Ele proíbe todas aquelas coisas inconvenientes à saúde do povo hebreu. Nós vamos ver que Moisés tem 2 momentos, a revelação divina e a revelação mosaica. Então ele coloca como sendo um dos pontos básicos da lei mosaica o ingerir a carne de animais de pés fendidos que não sejam ruminantes. O boi, a vaca, o carneiro tem pés fendidos, mas são a cabra, cabrito, mas são ruminantes. O porco tem pés fendidos e não é ruminante. Até hoje, a carne de porco mata pela cistocircose e outros elementos mais, quando não é preparada convenientemente, um número muito grande de pessoas. Imaginemos o que era a higiene há 3.800 anos atrás. Assim, se Moisés determinou a lei, determinou a morte deste número de homens, provavelmente eram homens que estavam impedindo que a disseminação daquilo que ele trazia como mensageiro estivesse sendo organizado, estivesse acontecendo. Isso é um comportamento comum em todas as culturas, em todas as épocas. E Moisés, como você, como eu, como todos nós, ele tinha o seu lado anjo e luz, e o seu lado ausência de luz, chamado daimon. Quando você, segundo o idioma hebreu, segundo o idioma grego,
quando você tem atitudes nobres, você está na vibração de um espírito ángel. Quando você tem vibrações inconvenientes, você está na vibração de um espírito daimon. Então, o primeiro, na luz. O segundo, ausente da luz. Não temos elementos, creio que ninguém tem para julgar, mas provavelmente ele estava tirando a erva daninha do canteiro, tirando as tiriricas do canteiro. Essa é a nossa opinião, já que eu não lembro de em lugar nenhum ter lido explicações sobre isso. Então precisamos de colocar os nossos neurônios, o tibio-teco, como a gente fala na brincadeira, para tentar mergulhar no tempo e no espaço e encontrar uma resposta mais ou menos justa. Vou fazer a pergunta número 8, que tem a ver mais ou menos com o assunto que você acabou de responder. Jesus não veio destruir a lei, Mateus 5, versículo 17. Como entender então olho por olho, dente por dente, colocado em Êxodo 21, 23 a 25? No livro do Êxodo, eles ainda estão com o pé no Egito. O que quer dizer a palavra êxodo? Saída, mudança, não é isso? Então eles estão saindo da cultura da lei de Italião, estão saindo da cultura de Ramsés e caminhando pelo deserto, onde eles ficam 40 anos. Aí vem uma pergunta: por que Moisés permaneceu 40 anos no deserto? Mesmo com um grupo de pessoas daquela expressão, daquele volume, ele poderia ter atravessado em 1, 2 anos, caminhando a passos lentos. Ele ficou 40 anos acampado nos topés do Monte Sinai. Por quê? Para que aquela geração de homens e mulheres que havia convivido com os egípcios morresse e chegasse na terra prometida de Canaã uma geração nova que já tivesse sido criada e educada nos valores da nova pedagogia mosaica. Então, no livro do Êxodo, muitas coisas que estão no livro do Êxodo têm relação mais com a proposta de onde eles vieram do que com a proposta nova de onde estão indo. Por isso, ao mesmo tempo em que ele fala de perdoar 70 vezes 7, ele ainda usa expressões com olho por olho, dente por dente, dependendo da situação, dependendo do enfrentamento ou do confrontamento da cultura. É um desafio. Todo momento de transição, né, pergunta: onde que termina o pescoço e começa a cabeça? Onde que termina o dia e começa a noite? Onde que termina a noite e começa a madrugada? Numa fração de segundo, passou e você não percebe. Assim, da mesma forma, essa transição cultural. Moisés teve que viver em alguns anos, o que muitas vezes demoram-se muitas décadas, às vezes muitos séculos. É o que nós estamos agora, num planeta ainda de provas e expiações, mas já com lampejos de regeneração. Nós estamos num momento de êxodo, aonde o escândalo está aí pipocando, não só no governo brasileiro, como em diversas outras culturas, a violência, o foco de guerra, a prostituição, a exploração do menor, a exploração do empregado e uma série de outras coisas inconvenientes, droga, etc, etc, etc. Não é isso? Mas nós já sabemos que estamos mudando o nosso padrão vibratório. Dependendo da minha conversa com você, eu posso aplicar com você uma cultura já da regeneração. Dependendo do meu momento de raiva ou da gravidade do que você fez, eu posso aplicar uma lei do planeta de provas e expiações. O que diferencia um do outro? Um planeta de provas e expiações, a predominância do mal em relação ao bem. Um planeta de regeneração, a predominância do bem em relação ao mal. Não quer dizer que o mal vai acabar na face da terra, mas o número de pessoas compromissadas com o velho, com o Egito, vai ser cada vez menor. Vai ser cada vez menor. Então, por isso, essa situação de hora ele aplicar uma coisa,
hora ele aplica outra. Parece que ele está entrando em contradição com ele, mas não é. São as situações que ele está enfrentando. A gente já não quer mais dar uma coça nos filhos, mas às vezes uma palmada no lugar certo, na hora certa, com a força certa, é um excelente princípio pedagógico, é um excelente recurso terapêutico, é um excelente procedimento psicológico. Temos filhos, crianças de todos os naipes, de todos os padrões vibratórios. Tem criança que a gente olha e ela murcha as orelhas e muda. Tem uns que você tem que pegar, balançar, virar do lado avesso, pendurar de cabeça para baixo. E eles não fazem um enfrentamento. Então, com aquilo, nós precisamos de ser mais firmes. Respondido? Como pergunta o nosso Mateus, ele fala e depois pergunta assim, respondido. Então, do criador, que seria cruel nesse sentido. A gente está com o filme Noé, que distorce bem a história contada na Bíblia, mas que traz essa imagem, né, de acabar com tudo, que é o que aconteceu quando do dilúvio. Qual que é a visão espírita dessa questão? Ocorreu porque eram todos realmente maus, ou existiam pessoas boas no meio de todos que morreram? Qual que é a visão? Só fazer uma observação. Tem uma pergunta, é exatamente isso aí. Então vou agregar a sua pergunta. Qual que é? É a 17. Dilúvio e Arca de Noé. Isso foi um evento simbólico ou existiu mesmo? Foi a Magda que perguntou. Juntando as duas perguntas, nós precisamos ler o livro do Velho Testamento como um livro de história do povo hebreu. Se Jesus tivesse nascido na Índia, o Velho Testamento seriam os Upanishads, o Mahabharata, o livro das tradições indianas. Se Jesus tivesse nascido na China, o livro do Velho Testamento seria a história do povo chinês, o Tao Te Ching, ou coisa semelhante. Se Jesus tivesse nascido na Grécia, seriam as tradições da cultura grega, os livros de Zoroastro e aquelas coisas mais. Então, o que acontece? Nós temos que lembrar que no Velho Testamento tem livros, tem obras que são escritas narrando fatos que estão acontecendo. Tem livros que são lendas do povo hebreu. Tem livros ou passagens em determinados livros que são metáforas, histórias, parte da cultura folclórica do povo hebreu. E tem livros que são de poesia. O livro de Cânticos, por exemplo, são a letra de músicas que eram cantadas nas oferendas, nas festas e tudo mais. Tem livro que é legislação, quando você pega a parte voltada para o filho de Davi. Quem que é o filho de Davi? Salomão. É a lei. Salomão é um rei justo. Assim, o Velho Testamento é uma salada de frutas, é uma colcha de retalho. Nós podemos dizer que o dilúvio existiu, não como descrito na Bíblia, que Deus pediu a Noé para que ele pegasse um casal de cada bicho, porque se ele está numa região do fértil crescente entre a Arábia e a região onde hoje está Jerusalém, se ele está entre o Egito, a Arábia, até a Síria, lá em cima, como é que ali ele pegaria girafas, por exemplo? Como é que ele levaria girafas da África, hipopótamos da África para aquela região?